Videogame, jogos e mídia física, acessórios é na Fat Games. Fale que veio pelo canal do Tio Louco e ganhe desconto. Se inscreva no seu canal no YouTube e Facebook e participe de sorteios. Links na descrição. Aê, pazos loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco. A minha série sobre RPGs de mesa, minha experiência com RPGs de mesa. E nesse vídeo aqui eu vou contar algumas histórias, algumas experiências, porque é sempre muito divertido jogar RPG de mesa, você se diverte muito com amigos. Então eu contei no vídeo passado, o primeiro vídeo da série, como é que eu descobri os RPGs de mesa. Eu jogava até RPG de computador, só que eu nem sabia direito o que era RPG. E depois que eu comecei a jogar RPG de mesa, eu comecei a entender melhor os RPGs de computadores, que vieram depois, né, dos RPGs de mesa. Enfim, acho eu, né? Tenho quase certeza. A minha experiência ali, no primeiro ano jogando RPG, e com os amigos, e com o Gustavo, eu contei no vídeo passado que eu comecei a jogar a D&D, e depois eu, meus amigos, meu irmão, os amigos dele, que acabaram se tornando meus amigos também, a gente começou a jogar outros sistemas, que eu vou contar sobre outros sistemas nos próximos vídeos, tá? Mas nesse aqui é para contar sobre experiências e histórias. Então, por exemplo, legal que começar a jogar RPG de mesa abriu a mente, né? Para interpretação de papéis, para jogos de RPG de computador e videogame, que eu comecei a entender melhor esse tipo de jogo, porque eu aprendia e estudava e jogava os sistemas de RPG de mesa. Comecei a ver referências de RPG em filmes. Vou dar dois exemplos aqui, um antigo e um recente. No ET, no filme ET, o extraterrestre, o Elliot, no início do filme, se eu não me engano, no início do filme, ele joga RPG com os amigos. Tem o escudo do mestre, que é o DM, é o Dungeon Master. Uns chamam de Dungeon Master, DM, outro de GM, de Game Master. É o cara que controla o jogo, ele usa um escudo de papel para os players não ver o que ele está fazendo ali, que ele está trabalhando as mecânicas do jogo, e certas mecânicas os players não tem que saber, para não saber o que está acontecendo, para não dar spoilers do que está acontecendo na partida, né? O mestre joga o dado, às vezes escondido, rola o dado, e os dados são não só de 6 faces, que é aquele cubo, mas você tem dados de 4 faces, que é um triângulo, 6 faces, 8 faces, 10 faces, que é um losango, se eu não me engano, parece um balão de festa junina. 12 faces, 20 faces. Quando você usa, você quer rolar um D100, que é 100 faces, não tem dado de 100 faces. Você rola 2 D10, aonde, de cores diferentes. Onde você diz, essa cor é a dezena, a outra cor é a unidade. Então você rola um D10, entendeu? 00 é 100, 01 é 1 e por aí vai. Você tem um D100. Então a gente chamava de D4, D6, D8, D10, D12, D20, D100. E a gente usava esses dados e rolava, e esse fator de sorte é muito divertido nos RPGs de mesa. Então começou a ter referências, eu comecei a ver referências em vários filmes. O primeiro deles, que eu falei, o ET, tem um recente que foi no Stranger Things, que é uma série da Netflix que faz uma homenagem aos filmes de Spielberg da década de 80, e ele joga um RPG de mesa no início da série. Eu não sei se é uma homenagem ao filme do ET, que a galera jogava no início do filme, RPG de mesa. Então teve várias referências culturais que eu fui vendo com o tempo e que me marcaram. E as histórias eram muito engraçadas, as coisas que a gente vivia. A galera ficou viciada. Eu lembro que o meu irmão, os amigos dele, quando eles aprenderam por si só a jogar RPG de mesa, sem depender do Gustavo, que a gente dependia do Gustavo para ir na casa dele para jogar, para ele mestrar pra gente. Aí depois a gente foi correr atrás dos nossos livros e estudar pra gente aprender a mestrar. Eu lembro que o meu irmão, os amigos dele, acho que estavam de férias da escola, eles passaram 3 dias jogando sem dormir. 3 dias jogando sem dormir. E a galera jogava muito, era muito viciada em RPG de mesa. Eu lembro que um amigo nosso tinha namorada, e a namorada brigava com ele, que uma vez ela brigando com ele, poxa, você me largou de novo pra ficar jogando isso? Top Systems Informática. Os melhores preços em placas de vídeo, processadores, placas-mães, componentes e periféricos. Monte o seu computador para gamer ou trabalho pelo melhor custo-benefício. Descontos para inscritos do canal do Tio Louco. Links e WhatsApp na descrição. Poxa, você me largou de novo pra ficar jogando isso? E o pior, era Dungeons and Dragons, né? E o pior, você tá me trocando por um dragão! Eu tô sendo trocada por um dragão! A gente ria pra caramba. Né? Altas histórias. Uma vez, o meu irmão e os amigos dele estavam jogando de madrugada,
madrugada, e estavam rindo, porque é muito divertido, e rindo, e zoando, e aquela diversão, e prédio pequeno de 3 andares ali na Tijuca, Rio de Janeiro, o vizinho começou a ficar incomodado, porque era madrugada, os caras, entendeu? A janela lateral tinha um outro prédio, então o som batia e rebatia. E o som rebatia para os outros vizinhos. E aí eles chamaram a polícia. Aí os caras estavam jogando RPG lá, rindo, divertindo, toca a campainha. Blim. Aí meu irmão atende assim, é um PM. É um policial, era um policial da Polícia Militar, né? Olha, a gente recebeu a denúncia aqui de som alto depois das 10 horas. Dá pra baixar o videogame? Aí meu irmão, não, mas não é videogame não, é RPG. Ele, não, tudo bem, mas baixa o videogame. Mas é RPG, não é videogame. Tá bom, mas baixa o videogame. Claro, ainda mais, década de 80, pedir pro policial entender o que era um RPG, né? Era muito, né? O PM entendeu o que é um RPG na década de 80, né? Claro que hoje em dia muitos policiais tiveram juventude e devem ter jogado RPG também, mas naquela época era novidade, ainda mais década de 80. Como eu disse, na década de 90 que RPG foi ser moda no Brasil, e a gente jogava desde a década de 80, por causa da influência do Gustavo, e que a gente descobriu que na Leonardo da Vinci, uma livraria do centro da cidade, perto do metrô Carioca, no Rio de Janeiro, eles importavam livros, e a gente começou a comprar livros de RPG e começou a jogar. E aí, pô, dá pra baixar o videogame? E a gente tinha um amigo que não era muito inteligente. Eu não vou falar o nome dele, eu vou preservar, né? E a gente ria muito com certas situações, né? E aí que eu aprendi o valor dos atributos, né? Inteligência, constituição, carisma. Então, para ser mago, uma das características de ser mago é você ter um atributo de inteligência alto. Isso a gente aprende no RPG. Certas coisas a gente aprende de RPG que veio também do berço de Tolkien, do Senhor dos Anéis, bebeu da fonte do Tolkien, Senhor dos Anéis. Então, por exemplo, o elfo não gostar de dwarf, de anão, né? Gnomo, mexer com tecnologia, os anões eles gostarem muito de ouro, pedras preciosas, né? E coisas assim que são tradicionais. O mago viver numa torre, isso é Senhor dos Anéis. Isso foi muito importado pelos RPGs de fantasia. Lembrando que RPG de mesa não é só de fantasia. Eu vou tratar disso quando nos outros vídeos eu falar sobre outros sistemas. Quando eu falar sobre outros sistemas que eu vou falar. Mas aí, eu já ia falar o nome do cara. O nosso amigo... Ele não tinha uma inteligência muito elevada e ele resolveu jogar de mago. E mago precisa, o personagem pelo menos tem que ter inteligência elevada. Mas isso refletia no roleplay, porque quem estava interpretando era a pessoa. Então a pessoa não sabia usar as magias no momento certo, usava as magias no momento errado, entendeu? E acabava atrapalhando e até wipando o grupo. A gente morria. E morreu, sabe? A gente aprendeu isso com o Gustavo. Morreu, você pega a sua ficha de... Você pode estar meses jogando com aquele personagem. Você pega a sua ficha de personagem e rasga. Acabou. Começa de novo a evoluir outro personagem. Morreu. Então a morte no RPG de mesa era uma coisa radical e emocionante. E então aquilo dava muita emoção ao jogo, né? E eu lembro que uma vez, né, numa dessas situações, né, que a pessoa não sabia usar as magias direito e resolveu virar mago no RPG, a gente tava numa aventura e aí o gnomo, ele virou que tinha umas tecnologias novas, a gente precisava subir no alto de uma montanha, que era muito alta, sabe, muito difícil o acesso. Aí ele ofereceu um aparelho, uma carona num aparelho que ele flutuava até a gente chegar onde a gente queria, né? E aí o Game Master, o DM, o Dungeon Master, explicando, né, sem dar claramente a entender o que era aquilo, porque a gente não entendia a tecnologia do gnomo. Não, então olha, vocês vão entrar naquela caçamba ali, entendeu? Naquele baú, e aí a gente vai encher essa bola aqui e aquilo vai levar a gente até lá. E a gente subiu e era um balão. E aí no meio a gente estava muito alto e de repente o ar começou a ficar mais rarefeito, aí começou o balão a não conseguir subir muito, entendeu? Aí começou a descer, aí a gente virou pro gnomo e falou assim: não, mas por que o balão está descendo? Não, essa tecnologia é muito avançada, vocês não vão entender. Não, mas tenta explicar. É o seguinte, é que aqui a gente enche de ar quente e o ar quente é mais leve que o ar frio.
Então a gente acaba subindo, mas como o ar aqui está muito rarefeito, a gente... aí vira o nosso amigo mago, não muito inteligente. O problema é que tá com falta de ar quente aí, beleza, fireball. Explodiu o balão. Fireball. Aí, caraca, todo mundo morreu. Todo mundo caiu e morreu. Acabou a história. Entendeu? Eram essas situações assim, esdrúxulas, absurdas, né? E a gente xingava, porra, tá maluco? Você matou todo mundo. Entendeu? E a gente tinha uma regra, outra regra, né? Tipo, morreu, rasga a ficha do personagem. Outra regra era, falou que fez, fez. Não tem como voltar atrás. Tipo, eu pulei. Falou, pulou. Fireball. Falou, jogou o fireball. Entendeu? A gente tinha que tomar cuidado para falar as coisas, porque a gente falar, o personagem estava fazendo, né? Então quando ele falou fireball, ele jogou o fireball, explodiu o balão caiu, todo mundo morreu. Né? E várias outras situações. Teve uma vez que a gente tinha que pegar uma pessoa para interrogar. E a gente tinha que puxar a pessoa para um beco e intimidar a pessoa para interrogar. Aí esse nosso amigo, a gente não botou ele de mago. Ele não botou não, ele queria jogar de mago. Ele já não estava jogando mais de mago. Pra sorte nossa. Ele já tinha morrido algumas vezes por causa dele. Ele estava jogando de guerreiro, eu acho. Que não precisa ter inteligência, né? Precisa só ter força, constituição, né? Então aí, a pessoa que a gente ia interrogar passou, a gente puxou ela pro beco, começou a interrogar ela, começou a intimidar. Aí vira esse nosso amigo pro DM, né? Tá, eu vou intimidar ele não tá querendo responder, eu vou intimidar. Eu dou uma machadada na cabeça dele. Aí todo mundo parou assim, né? Aí, todo mundo ficou atônito. Aí o DM jogou o dado assim, ele morreu. Aí, porra, tá maluco? A gente tinha que interrogar o cara, não tinha que matar, era só intimidar. Aí ele falou, poxa, mas era uma machadada na cabeça, só pra assustar. Uma machadada na cabeça, só pra assustar. Aí não adiantava muito. Pelo menos quem tava morrendo eram os outros, não a gente, né? Por causa dessas coisas loucas. Mas no final, essas coisas loucas, isso era um dos grandes atrativos de RPG. O RPG, tudo isso que eu tô contando, que eu tô rindo, que eu tô lembrando, que eu ri muito, me diverti muito, etc. Como o RPG de mesa é interpretado pelas pessoas e pelo mestre que controla o jogo, que tem regras. Mas nisso, eu vou falar de GURPS em outros vídeos. Eu conheci o Steve Jackson, criador do GURPS. Isso aí é história para outros vídeos. E tem uma coisa que eu aprendi aprendendo o sistema GURPS, que é uma coisa que o Steve Jackson falava, as regras não são uma lei que você é obrigado a obedecer. As regras estão ali para apenas dar um sistema para a gente jogar. O que mais importa no jogo de RPG de mesa não são as regras, é a diversão, é se divertir. Então se tem uma regra atrapalhando, tira, muda, ignora, entendeu? Você não vai estragar a diversão de todo mundo só porque uma regra está atrapalhando ou não se adequou. Então o bom Dungeon Master ou Game Master, ele prima pela diversão da party, do grupo dele, que está jogando a campanha com ele, e não em seguir estritamente as regras porque são as regras. Então eu acho isso muito interessante. Então você tem um sistema, mas você não é obrigado, o mais importante é a diversão. Então, como é uma coisa livre, isso é um dos maiores, que não estava falando, atrativos do RPG de mesa, você nunca sabe o que vai acontecer no RPG de mesa. Porque as pessoas inventam de fazer as coisas mais loucas possíveis. Mais loucas. E a gente viveu cada situação. Eu lembro a primeira vez que a gente encontrou um dragão. Entendeu? O dragão estava dormindo, bem clássico de fantasia. Ele estava dormindo numa caverna. A gente tinha que pegar um item que estava atrás dele, né? E aí todo mundo com cagaço de chegar perto do dragão. Era umas coisas divertidas. Teve uma vez que apareceu o Tiamat. O dragão que aparece no desenho Caverna do Dragão, dragão de 7 cabeças. Cada cabeça cospe, uma veneno, outra fogo, outra gelo, outra... Entendeu? Morrendo. Mas assim, essas coisas que são inesperadas, divertidas, né? Você tem, no sistema de RPG, normalmente você tem o que a gente chama de Encounter Key. O Encounter Key, de tanto em tanto tempo, o Dungeon Master, o Game Master, ele rola o dado para ver se acontece o Encounter Key, que é um encontro com NPCs ou inimigos, ou monstros. Aí tem o livro dos monstros, aí rolou o encontro, aí ele rola de novo para saber qual é o monstro.
Você não sabe qual é o monstro que vai aparecer. Aí tem lá o livro dos monstros, né? Aí o GM interpreta o monstro que apareceu. E aí, claro, matando o monstro, você tem o loot do monstro, entendeu? Tem o tesouro do monstro. Nossa, é muita coisa que depois, anos depois, eu fui jogar em MMOs. Os MMOs que são baseados em RPGs de mesa, em regras de RPG de mesa, na cultura não só de fantasia de Tolkien, mas também dos sistemas de RPGs de mesa, enfim. E eu acho que está um vídeo já bom, cheio de história, cheio de referência. Nos próximos vídeos eu falarei sobre como eu comecei a jogar outros sistemas, a Era de Ouro no Brasil na década de 90, com as feiras de RPG, que até o Steve Jackson do GURPS veio conhecer ele, os sistemas que eu joguei, outras experiências que eu tive. Espero que vocês estejam gostando dessa minha série de RPG de mesa. Muito grato pela sua audiência, valeu mesmo. Se inscreva no canal se não for inscrito, não esqueça de ativar o sininho para ficar sabendo de novos vídeos. E valeu mesmo, galera. Tio Louco agradecendo e se despedindo. Paz a todos e que a força esteja com vocês até o próximo vídeo. Fui!